Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de junho de 2018. A morte vence a esperança. Clóvis Rossi escreve para a Folha de São Paulo no dia 29/04 que na sexta-feira 27, o Instituto Igarapé, precioso centro de estudos sobre a violência, divulgou extenso relatório sobre segurança no subcontinente, comparando-a com o resto do mundo. Os números são uma demonstração definitiva de que a morte está vencendo a guerra não declarada em curso na América Latina. Citar alguns deles dispensa maiores comentários. Com apenas 8% da população mundial, a América Latina registra 33% dos homicídios. Desde o ano 2000, houve, na região, 2,5 milhões de mortes violentas, a maioria por homicídio intencional. Para comparação, é como se toda a população de Sergipe tivesse sido eliminada à bala nesse período. A América Latina registra 21,5 homicídios por 100 mil habitantes, 3 vezes a média global 700 mil. Brasil, Colômbia, México e Venezuela concentram um de cada 4 homicídios que acontecem no planeta. Escapar de se tornar mais um número nessa sinistra estatística é, pois, um desejo perfeitamente natural. No caso específico da caravana que chegou a Tijuana, o desejo é ainda mais explicável. El Salvador é o país com o maior número de homicídios por 100 mil habitantes no mundo e Honduras fica no 4º lugar desse ranking trágico. A Venezuela é a 3ª colocada, mas os que fogem de seu colapso buscam mais os vizinhos Colômbia e Brasil, porque os Estados Unidos ficam mais longe. Atenção, brasileiros com orgulho patriótico, o Brasil também é um desastre nesse capítulo. O relatório do Igarapé contabiliza 57.395 homicídios em 2016, o último ano disponível, o que dá 27,8 mortes violentas por 100 mil habitantes. É mais que a Guatemala, por exemplo, 26 mil. Pior reportagem de sexta-feira 27 de El País relata que Natal, RN teve, em 2017,107 assassinatos 100 mil habitantes. Mais que o recordista mundial, El Salvador 60 por 100 mil. Em um mundo mais civilizado, deveria haver alguma solidariedade com os que fogem da morte. Mas os Estados Unidos reagiram com a militarização da fronteira, por mais que o Washington Office on Latin America informe que não é ilegal pedir asilo nos Estados Unidos, como é o desejo expresso dos migrantes. É razoável aceitar que os EU ou qualquer outro país tenham dificuldades em aceitar massas de migrantes. Caberia, então, a todos os governos das Américas enfrentar essa epidemia de violência para que os latino-americanos pudessem atravessar a rua sem sentir o hálito da morte, em vez de serem obrigados a cruzar fronteiras para fugir dela. Nenhum deles tem algum projeto consistente a respeito. A morte agradece. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na pergunta 756: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A resposta dos Espíritos é: a humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando esteja irado. Mas, desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas.
Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 15, comenta a pergunta: a humanidade progride constantemente? Se dizemos que os espíritos maus nascem no meio da sociedade, para dos bons receberem exemplos dignificantes, também afirmamos que onde haja muito endurecimento eles são retirados para lugares com que mais se afinam por sentimentos. É qual a lentilha endurecida, as outras cedem ao cozimento, mas ela permanece sem o devido amolecimento. Então, é retirada e lançada ao monturo, para que ali seja transformada de acordo com a ação da natureza. Também no seio dos povos são colocados espíritos rebeldes para assimilarem as lições dos civilizados, mas, com determinado tempo, se não desejaram aprender, são retirados pelos processos que a vida conhece e usa, para lugares que lhes são próprios, onde há dor e ranger de dentes. Onde o amor é ofertado com carinho e não é aceito, a dor impõe meios duros e amacia a alma para depois compreender o que aprendeu com a cordialidade, a fraternidade e o carinho. Nos mundos habitados, estão espalhados escolas diversas, em que, no fundo, se encontram os mesmos fundamentos educativos estatuídos por Deus. Certamente que os homens animalizados no seio dos homens de bem, e que perduram no mal, são removidos. Eles deverão desaparecer, não se destruir, porque o espírito é imortal. Eles devem se modificar por meios talvez violentos, se persistirem na violência e no esquecimento do bem, na purificação dos seus sentimentos. Observemos no campo, a lavoura. Os agricultores escolhem as sementes boas para melhor plantio e melhor colheita. Essa seleção atinge também os animais, e chega aos homens. Com as bênçãos de Deus, tudo melhora, tudo cresce para a vida de luz. Essa purificação nos custa caro, no entanto, esse caro passa a nos ser alegria porque, depois da conquista da luz, a felicidade é eterna dentro da eternidade de Deus. Observemos a humanidade que se encontra na Terra. O planeta está passando por um ciclo de purificação e nesse estágio as bênçãos de Deus se fazem sentir, de modo a dar oportunidades a falanges e mais falanges de espíritos das trevas, grandes devedores, para ressarcir seus compromissos. É por isso que a humanidade se encontra em desespero, as civilizações alteradas nas suas estruturas, mas isso é por pouco tempo, porque os que não assimilarem as lições serão chamados para mundos inferiores. Somente os bons e os arrependidos herdarão a terra. Vivemos momentos de purificação. Lembremos-nos do movimento hippie. Onde estão eles? Vieram e passaram como um raio. Se a filosofia se esquece do trabalho como base, é mentirosa, e não se sustenta se não se alicerçar no labor permanente. Seja como for, as leis da terra têm algo das leis do céu. Quando uma sociedade passa a desobedecer ao regime do seu país, entra em desarmonia e surge a confusão no seu seio. As leis são freios, assim como o travão é para domar a brutalidade do animal. Vamos ouvir Tiago, no capítulo 3, versículo 3, nesta referência sublime: ora, se pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A lei é como que um freio que se ajusta à cabeça, para dirigir o corpo todo, até mesmo o corpo social. Os obedientes vivem melhor onde quer que seja, e melhor ainda os que amam, no esforço de melhorar. Somando todas as virtudes, obtém-se na equação divina a maior das virtudes, o amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de junho de 2018.
por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.